encosto, situação acima do joelho, a gente vai fazer um retoque desse molde. Tá? Então depois a gente vai começar a retocar ele aqui, ó, para ele começar a pegar o formato mesmo de como vai ser o encaixe da prótese. Então ele já fica bem mais justo. Aqui, retocou isso daqui, a gente vai lá e prova novamente no paciente. Tá? Provou, aqui a gente vai fazer uns furos no encaixe, para a gente poder enxergar como é que está essa pressão dele. De repente, faltou pressão, a gente vem, coloca mais um pouco e prova de novo. Ficou muito apertado, não entrou em encaixe, a gente vem, come, deixa aqui e prova de novo. Tá? Fez tudo isso, deu tudo certo a prova de encaixe, já dá para a gente começar a ir para o molde positivo que a gente fala. Então assim, fica o molde negativo. O molde positivo a gente enche isso aqui de gesso, tá? Que fica nessas caixas aqui, ó. Então aqui é a parte onde enche os moldes, tá? Depois que encher o molde, ele volta para a bancada, a gente corta isso daqui, descasca ele, e no molde negativo a gente vem para o molde positivo. Aqui, o Giba está retocando o molde positivo, tá? Então assim, o que ele está fazendo aqui? Aqui é uma situação abaixo do joelho, tá? Mas ele não apoia. O apoio é todo no tendão, tá? Então ele está comendo o tendão aqui. Provavelmente na região da tíbia, tá? Onde pode dar mais problemas na ponta da tíbia, no segundo da tíbia, ele também começa a aumentar um pouquinho isso daqui. Então aqui é onde está todos os ajustes da prótese. Ajustou isso daqui, vai alisar o gesso. Então verticalizado aí. Alisou o gesso. Já começa o processo para a gente começar a fazer o encaixe dele, né? Então aqui, o setor entrou agora, o setor de fora. Então, depois que o Giba fez todos os ajustes ali, vai ser alisado o gesso para poder ficar dessa maneira. Para poder ficar lisinho. Né? O gesso, para a gente poder trabalhar, ele tem que estar extremamente seco. Tá? Então, por isso que a gente coloca em cima do forno aqui, ou muitas vezes dentro do forno. Um forno de estufa, que a gente fala. Então aqui ajuda a secar o gesso para a gente poder depois ir na parte da laminação. Acontece, o gesso quando está úmido, a gente leva ele para a parte da laminação, vou mostrar depois para vocês ali. Se tiver úmido, ele dá falha na laminação, o cartucho fica poroso por dentro, ele está extremamente seco. Né? Esse setor que a gente está aqui é o setor de uniforme, então assim, tem um forno de estufa, tem um forno de chapa, que fala, né, dois lados, e tem uma outra máquina que depois eu vou explicar para vocês também. Pode vir para cá. Para cá é o setor de laminação, tá? De montagem da prótese. Todos os cartuchos, todos os encaixes da prótese, eles são feitos de fibra de carbono, tá? Que é esse material aqui. Ele pode ser feito também em fibra de vidro, tá? Qual que é a diferença da fibra de vidro e da fibra de carbono? A fibra de carbono é um material que é bem mais resistente. Luiz, arruma um isqueiro para mim, por favor. O Giba da engenharia. Então a fibra de carbono é um material bem mais resistente, tá? Então assim, quando a gente vai fazer o encaixe aqui, a gente tem 2 camadas nele. Então assim, o cartucho fica muito mais leve. A fibra de vidro é um material que a gente consegue impregnar a resina nele, só que a gente tem que colocar mais camadas de material, então provavelmente fica muito mais pesado. Porém é um material muito mais barato. Quando a gente faz o encaixe de prótese aqui, tá? Deixa eu virar pra cá, acho que todo mundo me escuta daí. Quando a gente faz o encaixe de o paciente começa o treinamento, o tratamento, o corpo dele normalmente está inchado. Muitas vezes ele faz empachamento, bloqueia, o corpo já atrofia um pouco, já murcha, perde aquele volume. Mas na hora que começa a andar, o corpo vai atrofiar mais ainda. Atrofiou, a gente vai colocando calço. Se uma hora que não tem mais de colocar calço, a gente corta fora aquele encaixe e faz um novo. Então, para poder baratear o custo da prótese também, a gente começa com os encaixes de fibra de vidro, tá? Para fazer o definitivo em fibra de carbono. Vocês vendo a diferença da fibra de vidro e fibra de carbono? Esse aqui é a fibra de vidro.
Esse aqui é a fibra de carbono. Então é um material muito mais resistente, tá? É o mesmo material que faz carro de Fórmula 1, quando dá aquelas bagaçadas que sobra só o cockpit do piloto, o cockpit inteiro é feito de fibra de carbono. Tá? Então o material está inteiriço. Muito mais resistente, material muito mais novo, porém muito mais caro também. Enquanto o metro da fibra de carbono, sei lá, é R$700, o de fibra de vidro é R$30. Então, assim, uma pequena diferença. Você imagina se fizesse todos os encaixes de fibra de carbono, de repente o paciente perdesse esse encaixe. Então o custo da prótese levaria bastante. E a gente consegue mesclar as duas fibras também. Então aqui a gente tem a fibra do meio, que a gente fala, que é 30% de carbono, 70% de fibra de vidro. Aí a de cima, que a gente acabou de colocar novamente, é só fibra de vidro. Então normalmente, algumas próteses iniciais, os reforços da prótese, onde vai a grapa, que é aquela peça de conexão do encaixe com o resto do restante da prótese, a gente faz os reforços em fibra de carbono. Tá? Aí, as laterais a gente faz em fibra de vidro. Normalmente o reforço é feito em fibra de carbono, mesmo das próteses, mesmo das próteses provisórias, vamos dizer assim. Para cá a gente tem o setor de montagem, né? Essa aqui é uma lâmina de corrida, que é a do Ivan. Dá uma olhada, olha como é o alinhamento da lâmina de corrida dele. Aqui dá pra ver. Porque assim, bem torto pra cá e a lâmina desce reto no chão. Porque na corrida também, o alinhamento é diferente da prótese. Então a lâmina de corrida, a fibra é inteira de fibra de carbono. Tá? Qual que é a propriedade, uma das propriedades da fibra de carbono também? A fibra de carbono, ela absorve energia e expande. Então ela dá um retorno de energia para esse paciente. A gente fala que assim, todo paciente amputado, quando vai usar uma prótese, ele tem um gasto energético maior para andar do que se ele tivesse com a perna dele. Ele cansa mais para andar com uma prótese do que se ele tivesse com a perna dele. Nos pés em fibra de carbono, a fibra de carbono devolve uma parte dessa energia. Então ele tem os pés de corrida e tem os pés para o dia a dia também de fibra de carbono. Tá? Já não tem um desempenho de corrida, mas você consegue andar e ter um retorno de energia. Tá? Esse aqui já é um pé que não dá para você andar no dia a dia. Não tem como você vestir um tênis. Normalmente, pelo desenho da lâmina, tá? ela tem uma torção aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem que contar com isso daqui também na hora de alinhar essa prótese. Por quê? Quando o paciente for correr, ele vai ter uma queda de mais ou menos de 5 a 7 centímetros desse retorno de energia. Então é mais ou menos a altura que a gente deixa a mais do que seria a prótese dele, para poder conseguir correr com a prótese. Tá? Essa daqui do jeito que está aqui, com o sistema de silicone, custa uns R$30 mil mais ou menos. 30 para 50 mil reais. Quanto tempo demora para Confeccionar? Então, nesse sistema, que é o sistema que eu mostrei para vocês, de tiragem de molde, em torno de mais ou menos uma semana. Aí eu tirar o molde, retocar o gesso secar e fazer a laminação, em torno de uma semana. Tá? Depois eu vou mostrar um outro sistema de prótese que nós estamos fazendo aqui agora também. os desenhos personalizados de cada prótese? Isso, aí é o seguinte, ou a pessoa faz uma camiseta pra gente, por exemplo, a gente veste a camiseta aqui na hora de fazer a laminação, em vez de eu bater a resina